Boa Boa noite noite a todos. Eu me chamo Rogério. E eu me chamo Arlete. Pertencemos à paróquia da Santa Cruz, no bairro Areias, em São José. Porém, atuamos na comunidade São José Operário. Somos casados há 39 anos, temos um casal de filhos que já estão casados também e que já nos deram 2 lindas netas. Hoje estamos aqui para refletirmos com vocês o último capítulo da exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia. Mas, antes de entrarmos no tema, convidamos a todos para juntos invocarmos a ação do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, só relembrando o que foi colocado lá no primeiro encontro, o Papa Francisco, em 19 de março de 2021, fez a abertura do ano Família Amoris Laetitia, em comemoração aos 5 anos da publicação desta exortação apostólica. Este ano se estenderá até 26 de junho de 2022, onde, nesta data, será realizado em Roma o 10º Encontro Mundial das Famílias. Vários casais das diversas foranias participaram da formação com o Frei Nilo Agostini, promovido pela Arquidiocese de Florianópolis, com a missão desses casais difundirem essa mensagem cristã sobre a família para as famílias. Assim, hoje vamos refletir com vocês o 9º capítulo e último da exortação apostólica do Papa Francisco, Amoris Laetitia, a alegria do amor. O capítulo 9 é sobre espiritualidade conjugal e familiar. Vejam, o encerramento, o último capítulo, é sobre espiritualidade conjugal e familiar. Realmente é algo muito importante, muito bonito este fechamento, pois a vida familiar ela permite viver uma vida espiritual no seio da família. Vocês não precisam sair da família para viver a espiritualidade. Ela, a espiritualidade, é a base da família. Ela se abre à vida espiritual. Tem características próprias das famílias e está nas relações que vocês tecem dentro da família. E quando permeadas pelo amor, já é a espiritualidade sendo vivida desde os pequenos gestos do dia a dia. Vejam a riqueza que está na mão de vocês. Portanto, existe sim uma espiritualidade que brota da vida familiar. Isso
desde o Concílio Vaticano II, a Igreja tem batido muito. Claro que recupera uma tradição do passado, dos santos e santas que nasceram e viveram a família de pais e mães santas, mas também de uma tradição que olha para a família com muito carinho, com muita atenção. É o amor vivido neste estado de vida com matizes próprias dentro da família. E cada um dentro da família tem um chamado. O amor familiar une o humano ao divino. Se é uma coisa bela e grandiosa, é isso. Porque qual a base do amor humano? É a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. Qual é o segredo, mesmo que continue sendo um mistério, que une as 3 pessoas num só Deus? É o amor, que as atravessa, e é este amor, este mesmo amor, que é a base que alimenta a família. Não há 2 amores diferentes. Mesmo se nós, na nossa vida, dado a fragilidade humana, nunca chegamos a viver a plenitude, estamos sempre a caminho da graça de Deus que nos acompanha. Mas o amor é o mesmo. Nós não esgotamos aquilo que Deus é. Nós somos criaturas, porém, é a Trindade que está presente. E olha como o Papa chama a comunhão matrimonial. O templo da comunhão matrimonial. Casal, marido e esposa. Vejam só as palavras que o Papa Francisco usa para falar da comunhão que nós, casais, vivemos. Por isso que a família é a igreja doméstica. Nós somos casais e essa comunhão matrimonial é lá onde habita Deus. E na habitação de Deus no coração da pessoa que vive a sua graça, que vive a graça do sacramento matrimonial. Deus habita no coração de vocês, nos nossos corações. Aliás, é a morada preferida de Deus, é a morada preferida do Espírito Santo, o amor do amor, e no mais profundo de cada ser humano. E estas 2 afirmações, a Trindade presente no tempo da comunhão matrimonial e Deus habitando o coração de cada pessoa, essas 2 afirmações fazem com que a Amoris Laetitia diga que é na família real, concreta, que está a presença do Senhor. É a presença de Deus na família concreta, real, mesmo em meio aos sofrimentos, às lutas, às alegrias, os propósitos, neste dia a dia da família. Gente, Deus mora nesta família. E esta comunhão matrimonial é templo da Trindade. O coração de cada um de vocês, Deus habita. E isso se vive no gesto do dia a dia. É ali que se vive a espiritualidade do amor familiar, unindo, e aí vem o título, o humano e o divino.
entre aspas, porque são palavras coladas, ou melhor, copiadas da Amoris Laetitia. Isso se torna realidade, sobretudo, pelo vínculo, o vínculo do matrimônio. A graça sacramental, ela realiza em nós, casais, a graça de Deus no encontro do humano e do divino. Quando estávamos fazendo esta formação com o Frei Milo, ele nos falava que sempre teve vontade de ver o amor de Deus. Dizia ele: eu gostaria de ver o amor de Deus. Até que se deu conta que para ver o amor de Deus bastava só olhar para um casal que se ama, que luta na vida, um casal que passa pelas provações e segue em frente, superando as dificuldades. É o rosto de Deus, é o amor de Deus visibilizado em cada casal. Presente em cada família, dizia ele. Sim, é possível ver o amor de Deus. E ainda mais sendo sacramento, que diz o sacramento? Visibiliza, torna visível a graça invisível. Vocês, casais, vivem a espiritualidade do amor e assim se unem o humano e o divino. Não há coisa mais maravilhosa que isso. É esse encontro do humano ao divino. Como Jesus, que abraçou em tudo a condição humana, menos o pecado. Faz-se homem, fez-se homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus abraçou o que é humano e abriu o caminho entre a divindade e a humanidade, que ninguém mais vai fechar. Então, a família é caminho de santificação. Tem gente que, para ser santo, quer fugir do mundo. Abrace o mundo como projeto de Deus. Abrace a família como caminho de santificação. Já houve espiritualidade nessa linha de que parece que queriam fugir do mundo. Abrace o mundo e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo assumiu em tudo a condição humana. Então, a comunhão familiar constitui-se num caminho de santificação, de união íntima com Deus. É uma mística, algo que envolve, chama-se mística alimentada pelo amor. Não existe mística fora do amor. É sempre um profundo amor que alimenta o ser humano por inteiro e une todas as dimensões desse ser humano e os direciona para a comunhão familiar como caminho de santificação, unidos intimamente a Deus. Como nos diz a primeira carta de São João, capítulo 4, 12. Somente se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chegou à perfeição em nós. Deus faz morada em quem vive o amor. A família, então, não afasta a espiritualidade, mas encarna a espiritualidade na comunhão que vive dentro da família. Vejam só.
é lugar propício, é templo, é igreja doméstica, é lugar propício para crescermos em santidade. É na família que se dá o crescimento na vida do Espírito. É crescer no Espírito, o Espírito Santo, presença viva no coração da família. E sempre o Papa nos lembra, existe um parágrafo belíssimo, que é o 318 da Amoris Laetitia, que ele diz: centrar-se sempre em Cristo. Sim, centrar-se em Cristo, porque Ele unifica e ilumina a vida familiar. E em Cristo existem dois elementos muito ricos: a cruz, que nos faz suportar os momentos difíceis. Lembrando a passagem: meu jugo é suave, meu peso é leve. Então, agora com Jesus é suave, leve, eu posso relaxar? Não, não entendeu nada. Meu jugo é suave, meu peso é leve, porque quem ama, carrega. Quem ama, abraça. Quem ama é capaz de dar a própria vida pelos irmãos, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos filhos, pelos pais. Não é? Quem ama, carrega. Quem ama, abraça. Quem ama é capaz de dar a própria vida. Meu jugo é suave, meu peso é leve, porque o segredo está no amor. Quem se ama, assumindo a cruz, a última palavra jamais será morte, mas será vida e ressurreição. E aí vem o segundo elemento que o Papa destaca: a ressurreição, vida nova. Vida nova que um dia será plena junto de Deus para sempre. Mas a vida na sua alegria, nos momentos de alegria na família, como que um pequeno sinal daquilo que será grandioso e pleno com a ressurreição junto de Deus para sempre. Viver bem, então, os momentos de alegria, de descanso, de festa. E o Papa diz também, celebrando a sexualidade, o dom da sexualidade. Veja a palavra, é dom, dom de Deus. Pois bem, trata-se de uma espiritualidade que deverá ser acompanhada sempre pela oração. Família que reza unida, permanece unida. A oração reforça a fé em meio às necessidades familiares ou até diante das necessidades de outras pessoas que precisam da nossa presença, especialmente nos momentos difíceis. Rezar sempre. Lembrem, a oração nos coloca na fortaleza de Deus. Vocês querem estar na fortaleza de Deus? A oração nos coloca na fortaleza de Deus. A oração nos coloca na presença do Senhor. Seja para pedir-lhe uma ajuda, para amar, dar-lhe graça pelas belas coisas vividas, ou suplicar à Mãe de Jesus, a Virgem Maria, que nos proteja com seu manto sagrado. Manto de mãe. Ela que disse: façam tudo o que ele, Jesus, lhes disser. Então, é sempre assim, com Maria seguindo Jesus, com Maria há verbos, há palavras de Jesus. E assim, isso nos faz alimentar uma espiritualidade tão bela em família
e não precisa buscar palavras especiais. São palavras simples que brotam do coração no nosso dia a dia. É a expressão da piedade popular, a participação na Eucaristia como sacramento da nova aliança, em que Jesus sempre atualizava a ação redentora, a salvação. Então, é assim que se vive a espiritualidade. As suas palavras que brotam do dia a dia, com as experiências, com as provações, as alegrias. Onde eu aprendi a rezar? No colo dos meus pais. Onde eu aprendi a chamar a Deus de Pai? Em casa? Pois bem, são essas coisas simples, a piedade vivida nas famílias, as palavras balbuciadas que a gente vai balbuciando e depois vai chegando o conteúdo de cada palavra. Mas, inicialmente, a gente vai dizendo com que? Entrando numa atmosfera que é sagrada, ligando o céu e a terra. Tão bonito isso, né? E a Eucaristia, sempre um ponto alto da espiritualidade cristã. Deus no centro. Sim, Deus no centro do amor conjugal. É um pacto de amor abençoado pelo sacramento do matrimônio. É isso que o casal vive. Sendo sacramento, Deus está lá. E vocês visibilizam a graça sacramental. A união conjugal é um pertencendo ao outro. É um pertencimento mútuo. Sim, exclusivo, alimentado pela decisão de amar para sempre. Sabendo que essa rosa que nós recebemos tem alguns espinhos. Tem gente que quer rosas sem espinhos, mas a rosa vai ficando cada vez mais bonita na experiência do dia a dia. Cabe renovar cada dia esta decisão. Cada dia renovar essa decisão do pacto de amor, de amar para sempre, na certeza de que Deus nos acompanha. Deus é próximo. Gente, Deus não está para lá das nuvens. Deus está dentro das nossas casas. Jesus senta-se à mesa conosco. Eu estarei sempre convosco até o fim dos tempos. Lembra? E essa palavra deve, assim, revoar forte para dentro de nossas casas, em todos os momentos, alimentando esta espiritualidade, que vai alimentando o amor e vai esse amor crescendo, ficando cada vez mais denso à medida que Deus está no centro das vidas. Deus ocupa o centro da vida dos casais e passa a ser sentido da existência de cada um de nós. Só volta ali um pouquinho. E de vocês juntos, nesse pacto de amor conjugal abençoado. Então, é a espiritualidade a mais pura mística ali vivida. O chamado à santidade. É bom ter presente que o chamado à santidade não é para alguns poucos. O chamado à santidade é para todos os batizados. E nós casais, já abençoados pelo batismo e agraciados pelo pacto do matrimônio, o sacramento. O chamado à santidade deve ressoar forte no dia a dia de suas existências.
e sempre invoquem o amor do amor, ou seja, o Espírito Santo. Ele é o amor do amor. Peçam a presença viva e ativa do Espírito Santo. Coopere com esta graça. Ele fará de vocês testemunhas da fé um para o outro, marido e esposa, uma testemunha a sua fé para o outro, e para os filhos e para os demais familiares. Que o Espírito Santo lhes dê os dons da fortaleza, do temor a Deus, da ciência, da sabedoria, da inteligência, do conselho, da piedade. Sim, é o Espírito que renova a face da terra, como não haveria de tocar no mais profundo do nosso ser, renovando os corações, realimentando sempre de novo com o amor. E, como nos diz o Papa na Amoris Laetitia, os cônjuges, são entre si reflexo deste amor. Basta um olhar. Olha o amor que um tem pelo outro. Olha a ternura que um tem pelo outro. Que conforta com a palavra olhar e ajuda a carícia, o abraço. Sim, é a linguagem do amor abençoado. É a linguagem do amor alimentada pelo Espírito Santo. É a linguagem do amor que fazem de nós, casais, a realização do sonho de Deus. Ao construir este mundo com Ele e fazendo que vocês prezem pela proximidade um ao outro, sabendo que a relação com o outro é muito importante, sendo capazes de algo mais além da proximidade da relação, estarem em comunhão. E quem vive a comunhão no amor não deixa ninguém só. Vocês são o sonho de Deus para que ninguém seja esquecido na humanidade. Vocês são o sonho de Deus que no amor agrega, acolhe, coloca no colo. Ninguém deve se sentir só. E aí vem a palavra de 2 Coríntios, citada pelo Papa, quando diz: vocês são uma carta de Cristo, não mais escrita com tinta, mas escrita com o próprio Espírito Santo. Já no Antigo Testamento se dizia de que quando Cristo viesse ao mundo, a lei não será mais escrita em tábuas de pedra, porque ela será escrita nos próprios corações. E vocês são esses corações, nós todos. A carta de Cristo, escrita nos corações, não mais com tinta, mas com o próprio Espírito Santo, Espírito de Deus vivo. A espiritualidade pura é mística, é vivência do amor, em que a vida familiar se torna um culto a Deus. Olha só, a vida em família é um culto a Deus. Culto lembra cultivo da terra, cultivo do amor entre marido e esposa, cultivo dos filhos e todos aqueles que lhes são queridos, sendo ali em tudo isso fecundos. Ali, lançando as redes como pescadores de homens. Pescadores de homens, mas onde? Na família. É a grande missão dos que, em nome de Jesus, lançam as redes dentro de suas casas. Daqui a pouco se dirá:
para fora também, para as necessidades que se apresentarem. Esta é uma experiência, diz o Papa, espiritual e profunda. Contemplar cada ente querido com os olhos de Deus é reconhecer Cristo nele. Cada ente querido dentro de casa é o rosto do Cristo a ser acolhido em seu coração. Com ele partilhando a comunhão, fazendo a mais bela experiência espiritual. É Jesus o modelo desta presença. Presença diante o outro, presença da entrega gratuita, do jugo que é suave e leve. Não porque está relaxando, porque quem ama assume, quem ama abraça, quem ama carrega. Quando alguém se aproximava para falar com Jesus, como Jesus fixava nele o seu olhar, olhava-o com amor. É isto que é para ser vivido na família, na vida cotidiana da família, sentindo que ali se manifesta o amor imenso de Deus Pai. Você quer fazer a experiência amorosa de Deus? Faça, vivendo com aqueles que estão à sua volta. Não fuja do mundo, abrace o mundo como projeto de Deus, sobretudo as pessoas que estão em sua volta. Com o cuidado necessário diante da natureza que hoje sofre e geme as dores pelo desequilíbrio ecológico. É ali, concretamente, que temos que viver o amor com zelo, como cuidado, como proteção, como partilha, como comunhão. É assim que floresce a ternura, suscitando no outro a alegria de sentir-se amado. É tão bom, né? Ser querido, ser amado, ser lembrado. Exprime-se assim, de modo particular, a atenção com o outro, inclusive quando alguém tem os seus limites. Ele precisa sentir-se que mesmo assim merece atenção. É amado, é querido. Ou será que nós somos perfeitos? Não. Existem às vezes limites, deficiências, que quando isso aparece muito forte, amemos de maneira redobrada. Sejamos presença, não faltemos com a ternura, a comunhão que vive ali também. Aliás, somos criaturas, ou vocês casaram com anjos? Somos criaturas. Sendo criaturas, trazemos imperfeições. Só Deus é perfeito. E é ali que amamos, tornamos o jugo suave e leve. Porque quem ama é capaz de dar a própria vida. Muito bem. A família gera vida dentro e fora de seu núcleo. Ela é símbolo, testemunho e participação da maternidade da igreja. É nós, como igreja, realizando isso. É nós, como igreja, saindo ao encontro dos outros. O Papa Francisco tem muito essa palavra igreja em saída. A igreja que vai ao encontro das pessoas, dos necessitados. Família que ajuda outra família. Como é importante isso? E esse amor é reflexo da Trindade. Sim, pode ter duas expressões sociais, comunitárias
ou dentro da própria família. Isto dá sentido espiritual e unifica a família. Realizadora de uma missão para fora de si mesmo. Cuidado com a família estufa, só para dentro. A família tem que irradiar este amor, esta fecundidade com gestos concretos para fora de si mesmo e especialmente para com os mais necessitados. Por isso se diz que a família é uma igreja doméstica, é uma célula viva para transformar o mundo, célula da sociedade. A sociedade não pode viver sem família. Famílias que são o seu núcleo principal. Lembrem-se, pais e mães. Lembrem-se, famílias, que nós estamos sempre amadurecendo progressivamente, passo após passo no amor. Nenhuma família é perfeita, mas a disposição de trilhar o caminho, de crescer na graça recebida, na capacidade de amar, isto é de Deus. Não faltará graça sobre graça para quem estiver passando pelas provações a crescer neste amor, amadurecendo no amor. É como que um apelo que provém da Santíssima Trindade, onde as três pessoas vivem o amor na sua maior grandeza e também na união entre Cristo e a Igreja, que não é pela metade, é por inteiro. Doou-se na cruz, salvando a humanidade. E também da família de Nazaré, que é exemplo para todas as famílias. Também da fraternidade que os santos no céu vivem na comunhão com Deus, na grande comunhão dos santos, e que nos fortalece aqui na terra, pelo seu exemplo, pela sua intercessão de Deus a nosso favor. Olha só, se cria, portanto, um universo no qual nós estamos mergulhados de graça, de bênçãos, de comunhão, no qual precisamos sempre contar com a presença deste Deus, todo amoroso. Aqui estamos chegando ao fim da palavra do Papa na Amoris Laetitia. Depois teremos mais um material que o nosso formador preparou, mas antes queremos ressaltar uma frase do Papa. Diz o Papa: avancemos, famílias, continuemos a caminhar. Aquilo que se nos promete é sempre mais. Não percamos a esperança por causa dos nossos limites, mas também não renunciemos a procurar a plenitude de amor e a comunhão que nos foi prometida. Esse é o nosso Papa Francisco, transbordando de amor pelas famílias. Esse é o nosso último slide da Amoris Laetitia. Mas não saiam daí, pois, como falamos antes, teremos ainda mais um material que o nosso formador preparou. O amor familiar une sempre o humano e o divino. Lembre-se sempre disto. É uma coisa linda. Quando eu quero ir para o templo de Deus, me achego numa família e a família me acolhe. Aqui eu gostaria de partilhar com vocês minha experiência de espiritualidade da casa dos meus pais. Sou de uma família de 10 filhos, morávamos no interior,
meu pai criava gado e naquela época nem televisão tínhamos. Depois de um dia cheio de atividades lá no campo, após a janta, era rotina a família se reunir na sala. Nós nos reuníamos para rezar o terço. Fomos crescendo e cada filho foi seguindo o seu caminho. Eu e a Arlete nos casamos e até participávamos das missas aos domingos. Porém, nossa participação nas espiritualidades era mais social. Casamentos, batizados e outros eventos que a comunidade onde participávamos anunciava. Um dia, participando na missa no domingo, fomos pescados, ou melhor, convidados para participarmos do encontro de casais do movimento de irmãos. E a partir desse encontro com Cristo, nossa vida espiritual e conjugal tomou outra dimensão. Nossa devoção aumentou entre nós e com os filhos. Nossa participação e nosso envolvimento com a igreja se tornou muito mais ativa. Aprendemos a rezar o terço juntos e até hoje praticamos. É lógico e notório que a espiritualidade de um casal recém-casado é muito diferente em relação aos casais que já constituíram suas famílias há mais de 30, 40 anos. Até porque estes já foram muito experimentados no seu dia a dia, com muitas intempéries, muitas adversidades, surgiram situações ao longo do caminho que os fizeram crescer juntos. Nós também percebemos que quando a igreja, a comunidade tem pastorais ou movimentos voltados para as famílias e esses casais são acolhidos, abraçados, convidados e chamados a participar de um encontro com Cristo, a vida desses casais muda e a devoção aumenta dentro de casa, entre eles, com os filhos e seus familiares. Esses casais começam a participar do dia a dia da igreja e da comunidade, criando vínculos. Como já comentamos, e foi o que aconteceu conosco. Atualmente, estamos afastados do nosso grupo, pois nos mudamos, estamos morando em outro local. Mesmo longe, ainda ficamos 6 anos participando, mas devido à distância e o trânsito, nós pedimos afastamento do movimento na paróquia de origem. Porém, continuamos participando do nosso grupo de oração da nossa antiga comunidade. Todavia, continuamos na caminhada da espiritualidade. Hoje estamos atuando como casal coordenador aqui na nossa comunidade São José Operário. Um dos objetivos do movimento de irmãos é congregar casais para se inserirem nas diversas pastorais e movimentos da igreja. O movimento de irmãos plantou a semente em nossos corações e aquele objetivo foi alcançado. Servir a Cristo, através dos irmãos, nos resgatou e nos uniu novamente ao divino. Então, este é o conteúdo extra do nosso formador, o Frei Nilo, onde consideramos que vai contribuir e muito para a nossa reflexão. Vamos agora falar brevemente sobre o cultivo integral do ser humano. Nós somos um todo a ser valorizado. Nós não podemos achar que salva a tua alma e deixa teu corpo desprezado ou fugir do mundo. Hoje não se tem mais esta visão dualista. É o todo na graça de Deus.
E Deus havia criado e viu que tudo era bom, muito bom. E não metade bom e metade ruim, como se transmitiu através dos tempos, como se uma parte de nós fosse boa e a outra parte tivesse usado uma forma errada. Não. O todo do humano deve estar na graça de Deus. Nós temos, por exemplo, a dimensão do corpo somático corporal. Temos que saber cultivar o corpo, saber mantê-lo saudável, ter respeito pelo seu corpo, pelo corpo do outro. É a dimensão somática e corporal que faz parte desse todo que Deus viu que era muito bom. Mas nós não somos só corpo, nós somos também uma dimensão psicoafetiva, sentimentos, emoções. O equilíbrio psicoafetivo é importante. Nós vibramos com as coisas, nós nos alegramos, choramos. É a dimensão psicoafetiva tão bela e importante que nos torna seres de comunicação, transmitindo a alegria ou também a tristeza e tudo aquilo que nós sentimos. Fala-se até numa inteligência emocional. Nós somos dimensão social e política. A dimensão psicoafetiva é primorosa. Ela, inclusive, torna a inteligência mais ágil. Imagina isso aí sendo vivido com amor. Tudo banhado com amor. Torna a inteligência até mais eficaz. Somos também dimensão social e política. Dimensão esta que faz parte do todo do humano e que precisa ser integrada e também vivida cada vez mais na sua plenitude. Por exemplo, a política, nós aqui não estamos falando de partido político, estamos falando no sentido nobre da política, que significa organizar o espaço comum, o espaço social em vista do bem de todos. Isso é política no sentido nobre. É organizar o espaço da família em benefícios de todos dentro de casa. É a política mais nobre dentro de nossas casas. Organizar o espaço social de um país em vista do bem comum, respeitando a dignidade humana. E o ser humano é também dimensão espiritual transcendente, sem a qual faltaria uns elementos fundamentais, básicos, que se interliga ao mesmo tempo com o afetivo, com o corpo, torna o social e político fecundo. É a dimensão espiritual que atravessa todas as dimensões e as torna graça, as torna bênção em vista do bem de todos. Não podemos viver sem nos cultivar por inteiro, em todas as dimensões, senão fica aquele vazio. E quando a gente vive vazios existenciais, torna aquele buraco vazio que às vezes a gente quer compensar. E compensar com quê? Com materialismos, às vezes caindo no puramente material, algumas vezes com bebidas, outras vezes com sexo, digamos, muitos até banalizados, quando na verdade a sexualidade é nobre, e assim preenchendo esses vazios com coisas que na verdade criam um rombo maior e jamais preenche de verdade o ser humano. Então, cuidem de se cultivarem integralmente,
visão integral do ser humano. Valoriza o corpo, valoriza o psicoafetivo, trabalha no social e político para o bem comum e se abre ao espiritual transcendente que torna tudo isso cada vez mais fecundo. Vejam só. Isso que falamos há pouco cabe lá em cima no ser humano integral pessoa. Porque além do ser humano viver integralmente essa pessoa nas mais diferentes dimensões, uma visão integral desdobrada valoriza, além disso, a família, né? Um verdadeiro tesouro. A comunidade, a pertença a uma comunidade é importante. Que a família não se isole, mas seja presente na comunidade nas mais diferentes formas. Pode ser na comunidade igreja, pode ser a comunidade bairro, a comunidade rua, associações sociais culturais e assim por diante, e também a sociedade. Nós não somos gente fora da sociedade, ela é importante, nós somos protagonista dentro da sociedade e precisamos da política para melhor organizar a sociedade em vista do bem de todos. É a natureza, é a ecologia da qual nós somos parte. Tudo está interligado. Todos os seres vivos estão interligados. E a natureza e a ecologia é a nossa casa. O planeta Terra é a nossa casa. A casa comum a ser por todos cuidado. É uma missão da Igreja a missão integral de todos os seres, de todos serem cuidados por inteiro e não apenas numa parte ou num pedaço. Nenhuma pessoa é um pedaço. Nós somos essa integralidade de tudo aquilo que Deus criou e viu que era muito bom. Queridos, assim chegamos ao final da nossa reflexão. Agradecemos a participação e já nos despedindo, convidamos a todos para juntos rezarmos a oração à Sagrada Família que está no final da exortação apostólica Amoris Laetitia. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor, confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e que quem tiver sido ferido ou escandalizado seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nós tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Um forte abraço a todos.